Então, nessa aula, eu vou estar fazendo um insert em massa na tabela endereço, porque a gente vai precisar dessas informações para estar trabalhando daqui para frente, né? Eu vou aqui dar 2 cliques no banco de dados para se conectar e vou vir aqui, ó, fazer um select na tabela endereço só para me ter uma noção aqui do que é que eu vou precisar. Eu vou precisar de um endereço para cada pessoa, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todos os endereços que eu já tiver aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou escrever delete e vou deixar assim, ó, delete from endereço. Só isso aqui. Vou dar um F4 e um F5, então ele apagou todos os endereços, tá? Eu vou vir aqui no generator do endereço, isso aqui você não precisa fazer, eu só estou fazendo para a gente manter ali, começar do 1, né, para ficar bonitinho. Eu vou dar 2 cliques, ó, o valor dele é o 7, então vou clicar com o botão direito, vou escolher set value, vou digitar 0, para que no próximo valor ele vai pegar o 0 e vai somar 1, né? É isso que a nossa trigger faz. Vou dar um OK aqui e vou dar um F5, agora o valor dele está 0. Então, eu vou fazer um insert na tabela endereço, ó, botão direito, eu vou escolher a opção insert into. Aqui em cima eu posso apagar isso aqui, ó, que está entre os parênteses, e eu vou deixar o restante aqui tudo na mesma linha, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer o seguinte, vamos estudar aqui, primeira coisa, o ID da pessoa. Cada pessoa vai precisar ter um ID. Eu vou abrir aqui uma nova planilha do Excel. Eu estou fazendo com você passo a passo, porque pode acontecer de no seu não dar certo, porque vai depender dos seus IDs, de como você fez. Se você tiver feito exatamente igual a mim, tudo, a chance de dar certo é grande, mas a chance de dar errado também é muito grande, porque vai depender dos seus IDs, tá bom? Então, eu vou vir aqui na tabela pessoa e vou fazer um select nela. Select from. Eu vou organizar isso, ó, order by, pelo campo pessoa ID. Vou dar um F4, F5 e F4. Agora eu vou clicar aqui com o botão direito e vou escolher a opção Fetch All Recorders, para ele mostrar todos os registros. Vou segurar Ctrl, vou apertar para baixo, ó. Então eu tenho do 1, tá vendo aqui, ó, até o 2105. Como você faz para saber se os números estão sequenciais sem nenhuma interrupção? Desse lado aqui, ó, é a numeração de registros, a quantidade de registros. E desse lado é o ID. Então, se você tiver o mesmo número, tanto aqui quanto no ID, a chance de ser sempre de 1 sucessivamente indo subindo é muito grande. Então, eu vou selecionar aqui, ó, desde o primeiro, vou segurar Shift Ctrl e vou apertar para baixo. Vou dar um Ctrl C. E vou vir aqui no Excel e vou colar. Então, aqui vai ser o ID da pessoa. Vou até colocar aqui, ó, pessoa, underline, ID, certo? Depois, o que mais que eu vou ter aqui no meu insert? Ó, deixa eu vir aqui, a pessoa ID eu já tenho. Eu vou precisar, então, do bairro ID, vou copiar aqui e vou colar aqui, ó, bairro ID. Depois, eu vou precisar da cidade ID, então, ó, aqui. Depois da cidade ID, o estado também, que no caso vai ser a sigla, né? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. E vamos ver o que a gente pode estar fazendo mais aqui. Vamos fazer o mesmo processo agora na tabela cidade, ó. Nós vamos vir aqui, botão direito, selecionar. Eu vou segurar Ctrl e vou apertar para baixo até ali no último registro, ó. Então, eu tenho um total de 5.559 cidades. Até aqui também, ó. Então, o que eu faço? Como ele vai começar do 1, eu vou dizer que o ID da pessoa e o ID da cidade vai ser a mesma coisa. Porque, no caso, olha só, o ID da cidade ele é maior do que isso daqui. Então, eu vou ter ID para cumprir todas as cidades. Então, eu não vou utilizar uma coluna para a cidade. Vou pegar o mesmo ID da pessoa aqui como referência, que aí ele vai entender depois que é o ID da cidade. Vamos agora para o bairro. Fazer o select na tabela bairro, só para ver até quando é o ID dele, para ver se a gente pode também aproveitar essa informação da pessoa também. Ó. Select from, eu vou segurar Ctrl e vou apertar para baixo. Então, ó, no caso do bairro, eu só tenho até 1088, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, vou ir lá para baixo, vou segurar Ctrl e vou apertar para baixo. Agora eu vou mover para a direita, vou segurar Ctrl e vou apertar para cima. Vou apertar uma vez para baixo para ele não selecionar o cabeçalho.
e vou digitar assim, ó, igual aleatório entre, aí eu vou colocar que eu quero entre 1 e 1188, que no caso é o meu ID, o último ID da tabela bairro. Eu vou segurar Ctrl e vou dar um Enter, que aí ele vai gerar para mim, ó, uma numeração aleatória entre esses dois valores, então não vou ter problema. Eu vou dar agora um Ctrl C para copiar tudo, botão direito e vou escolher colar especial e vou escolher aqui valores. Eu estou fazendo isso para você ver como que eu faço, tá? Para você entender, para você brincar também um pouquinho aí com o Excel quando você precisar de colocar informações nas suas tabelas, informações fictícias só para você testar alguma coisa. Depois aqui no estado, ó, vamos fazer um select para a gente ver quais os estados a gente tem cadastrado. Então eu tenho esses estados. Eu vou dar um Ctrl C na sigla, vou vir aqui, ó, e vou dando Ctrl V, ó, Ctrl V. Agora eu copio esse aqui, esse monte aqui, ó, Ctrl C. Você tem que fazer isso porque as siglas têm que existir na tabela estado, tá? Agora eu vou lá, ó, de novo, vou segurar Shift Ctrl, apertar para baixo, copiar e vou colando, ó. Cada vez ele vai sempre colando mais, ó. Segurar Ctrl, apertar para baixo e vou colar. Agora eu vou segurar Ctrl, apertar para cima, uma vez para baixo, para ele selecionar o primeiro estado. Ctrl ir para baixo, Ctrl Shift para baixo para ele selecionar tudo, ó. Copio de novo e vou colando, ó. Seguro Ctrl, aperto para baixo, colo de novo, seguro Ctrl, aperto para baixo e colo. E assim eu vou fazendo até ele preencher tudo aqui, ó. Quando acontecer dele passar, ó, já passou. Aí eu pego, eu venho aqui numa célula vazia, seguro Ctrl e aperto para cima. Agora eu venho aqui na próxima que tá sem ligação com nenhuma pessoa, apago isso aqui, beleza? Então, ó, eu já tenho informação para o ID da pessoa, para a cidade, que eu vou usar o mesmo, para o bairro, para o estado. Vamos ver aqui o que está faltando. Insert endereço. Está faltando aqui ainda o CEP, certo? O logradouro, que eu vou utilizar o mesmo texto aqui do bairro. Então, eu vou fazer um select na tabela bairro, ó, e vou copiar os nomes, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou dar um Ctrl V aqui para ser o logradouro. Aqui no final, ó, eu não vou ter logradouro para tudo, tá vendo aqui, ó? Então eu copio, colo de novo, só que aqui eu faço o mesmo processo que eu fiz no estado, ó. Daqui para baixo eu apago. Então eu vou ter o mesmo endereço lá do bairro, eu vou colocar para o logradouro, para eu não ficar pesquisando muita informação, escrevendo informação aqui sem necessidade, tá bom? Então deixa eu ver aqui agora qual informação que está faltando. Complemento eu vou deixar vazio. Número também. O número eu posso até colocar aqui, ó. Eu vou fazer aqui um aleatório entre, ó, aleatório entre. Vou colocar entre 50 e 150. Vou segurar Ctrl e vou dar um Enter. Então isso aqui vai ser os meus números, ok? Complemento eu vou deixar vazio, tá? Aqui, ó, perceba que cada vez que você digita alguma coisa, ó, ele vai associando, ele vai refazendo o aleatório entre. Então, eu seleciono tudo, dou um Ctrl C, botão direito, colar especial, valores e dou um OK aqui, ó. Então, eu estou te ensinando nessa aula, tá? A criar valores aleatórios para você fazer insert para testar informações, tá bom? O seu aí vai ficar tudo diferente do meu, mas se funcionar, tá show de bola. Continuando, o ID do estado eu já tenho, cidade, complemento, só vai faltar mesmo o CEP. Como então que eu faria o CEP? O CEP eu vou fazer assim, ó, fazer uma doideira aqui. Eu vou pegar, deixa eu ver, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, não é isso? Ó, no meu caso, olha só, vamos fazer assim, ó, CEP, eu vou pegar esse valor aqui, eu vou concatenar com esse valor aqui, vou concatenar de novo com esse, vou concatenar de novo com esse e vou concatenar de novo com esse. Agora eu vou concatenar com aspas, tracinho, aspas e vou concatenar de novo com os outros três. Porque aí ele vai gerar para mim uma numeração. Olha só. Tá vendo aqui? Beleza, ó, eu já tenho o formato do CEP. Agora eu vou selecionar essas 5 colunas aqui, vou digitar igual aleatório entre e vou colocar que eu quero entre 1 e 9. Eu não vou colocar 0 e 9, ó, entre 0 e 9. Vou dar um Enter, olha só. Cada vez que a gente der aqui uma alteração, ele vai gerar um CEP diferente, ó. Agora o que eu faço? Eu copio isso daqui, colo em todas as linhas, ó. Venho aqui, jogo para cima
e colo, ó, já tenho todos os meus CEPs, beleza? Agora basta eu copiar só essa coluna, Ctrl C, botão direito aqui, colar especial, eu marco aqui valores e dou um OK. Agora eu posso vir aqui, ó, e excluir essas células, porque eu já peguei os valores delas. Então deixa eu excluir essa, vou pegar aqui, essa aqui vai ser o meu CEP, ok? E eu vou então utilizar essa planilha aqui para estar fazendo os inserts. Eu vou salvar essa planilha na pasta do curso, vou dar um Ctrl B, tá? Vou salvar dentro da pasta do curso, só que as chances de não funcionar são muito grandes, porque depende do ID da tabela, tá bom? É importante que você faça com os IDs que tem na sua tabela. Então, vou colocar aqui, ó, insert endereço em massa. Não estou dizendo que vai funcionar no seu banco de dados, tá bom? É importante que você faça. Se não funcionar, então você faz alguns cadastros manualmente mesmo, para você testar os comandos que eu vou estar te ensinando a partir de agora. Então, eu vou fechar essa planilha, nem vou fechar, vou deixar ela aqui. Próxima aula, eu vou levar esses dados lá para a tabela endereço.